Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando o programa Adoração e hoje o tema é muito importante, história de Caim e Abel, duas classes de adoradores. É o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Já estamos aqui no programa Adoração e eu quero oferecer a você a revista Esperança Novo Tempo, Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido. Um tema extremamente relevante, importante para nós. Deus quer que nós tenhamos a certeza da salvação, não presunção, mas sim a certeza da salvação em Cristo Jesus. E essa pergunta para você, salvo ou perdido, céu ou inferno? Solicite agora mesmo a revista Esperança Novo Tempo, ela é inteiramente grátis, foi patrocinada pelo projeto Anjos da Esperança e se você solicitar essa revista, você a receberá em sua casa. Aproveite a oportunidade para você se aproximar mais de Deus, conhecer mais o plano que Ele tem para a sua vida e eu tenho certeza de que será uma grande bênção para você. E aqui no programa Adoração é assim, nós oferecemos o estudo da Bíblia, nós abrimos a Bíblia, nós oramos. E neste momento, antes de iniciarmos a mensagem propriamente dita, eu quero orar com você. Se você puder, feche seus olhos, vamos juntos falar com Deus. Pai de amor, neste momento vamos abrir a Tua Palavra e rogamos que Teu Santo e Poderoso Espírito nos ilumine o entendimento para que possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos de Caim e Abel, o que vem à nossa mente? Dois irmãos que brigaram, um irmão que matou o outro, ciúmes, inveja, mas o contexto ali envolve a adoração. Ali estão representadas duas classes de adoradores. Eu quero convidar você para ler o texto bíblico que está em Gênesis capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5. O texto bíblico diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O verso 2 continua: depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Verso 5, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. É interessante que esse texto bíblico menciona duas classes de adoradores. Caim era o primogênito, Abel era o filho mais novo. E é interessante que Caim, ele era lavrador, Abel, ele já cuidava de um rebanho. E ambos sabiam qual era o propósito de Deus, o plano de Deus para a redenção do ser humano. Pare e pense um pouquinho comigo. Adão e Eva haviam habitado no jardim do Éden. A palavra Éden significa delícia. Era um jardim de delícias. Era realmente um paraíso. E ali no paraíso, Adão e Eva tinham acesso face a face com Deus. Todos os dias, lá em Gênesis 3:8, nos é dito que Deus passeava pelo jardim e tinha um encontro com o ser humano. E o ser humano conversava livremente com Deus sem qualquer impedimento ou barreira. Até porque não havia pecado. Então, Deus se comunicava face a face com o ser humano. Ao Adão e Eva pecarem e se afastarem de Deus,
eles foram expulsos do jardim, mas eles não ficaram sem uma promessa. Deus ali fez uma promessa linda, chamada na Bíblia, chamada pelos teólogos, na verdade, de o primeiro evangelho, que está ali em Gênesis 3,15, onde Deus colocaria uma inimizade sobrenatural entre os descendentes da semente, ou seja, de Jesus Cristo, os filhos de Deus, e os descendentes da serpente, ou seja, aqueles que seguiriam o inimigo. Então Deus colocaria uma inimizade sobrenatural de tal forma que o ser humano fiel a Deus teria condições de resistir às tentações e às insinuações do inimigo. Agora tente imaginar também comigo quando Adão e Eva tiveram o primeiro filho. Eles certamente pensaram, porque o texto bíblico aqui nos diz claramente, o texto diz assim, Eva, disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então, certamente havia uma expectativa messiânica, havia uma expectativa de que o Redentor viria através da semente que havia sido prometida, ou seja, a semente prometida lá em Gênesis 3, verso 15. E quando Caim cresceu e depois quando Abel cresceu, certamente Adão e Eva instruíram seus filhos a respeito do mundo sem pecado que eles haviam vivenciado e desfrutado. Agora, tente imaginar aquela situação, aquela cena, Adão e Eva compartilhando com seus filhos a história de um mundo sem pecado, a história de um mundo sem dor, a história de um mundo sem sofrimento. Então Adão e Eva instruíram seus filhos a respeito do plano de um Salvador. E esse plano envolvia a morte do Salvador, porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, verso 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Agora, é fato que esses dois irmãos, eles tinham diferenças. E eu quero compartilhar com você aqui essas diferenças. Essas diferenças estão descritas no livro Patriarcas e Profetas, na página 47. Diz assim, Abel tinha um espírito de fidelidade para com Deus, via justiça e misericórdia no trato do Criador com a raça decaída, e com gratidão aceitou a esperança da redenção. Então nós temos aqui esse espírito de fidelidade que Abel tinha para com Deus. Era também uma compreensão que ele tinha de que Deus era justo, era correto no seu trato com o ser humano pecador. Então, era lícito, era justo que o ser humano sofresse as consequências do pecado e Abel não tinha nenhum questionamento em relação à justiça, à bondade e o caráter de Deus. Mas, em contrapartida, nós temos aqui o relato de Caim. E Caim, já também aqui na página 47, nos é dito a respeito dele. Caim, porém, acariciava sentimentos de rebeldia. Caim, ele acariciava sentimentos de rebeldia e murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a terra e sobre o gênero humano, em virtude do pecado de Adão. Permitiu que a mente se deixasse levar pelo mesmo conduto que determinara a queda de Satanás, condescendendo com o desejo de exaltação própria e pondo em dúvida a justiça e a autoridade divinas. Então veja bem, você tem Abel, que nutria um espírito de fidelidade e confiança em Deus, não questionava a integridade de Deus, a justiça de Deus e o caráter de Deus. E por um outro lado, Caim, ele já nutria um espírito de rebeldia e questionava o caráter de Deus. Ele realmente deixou-se levar pelo mesmo sentimento que levou Satanás à ruína e à queda. Em Hebreus capítulo 11, verso 4, a Bíblia nos fala a respeito da oferta de Abel. Nós sabemos que a oferta de Abel, uma oferta que tinha ali derramamento de sangue, representava o sacrifício de Cristo. Era lícito oferecer os frutos da terra como uma oferta de gratidão, ação de graças. Mas a oferta de Abel, ela era uma oferta que incluía ali o projeto, o plano de Deus para a salvação do ser humano.
Então, aqui em Hebreus capítulo 11, verso 4, nos é dito: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Então a oferta de Abel era mais nobre do que a de Caim, porque era uma oferta dada pela fé, aceitando ali os parâmetros que Deus havia estabelecido para a salvação do ser humano. É claro que Abel não era salvo por oferecer aquela oferta. O único método de salvação ensinado pelas Escrituras Sagradas é o método da fé, da graça. Ou seja, somos salvos unicamente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E quando Abel apresenta aquele sacrifício, ele está exercendo fé no Messias vindouro, no Messias prometido. Em contrapartida, Caim, ele oferece o melhor do seu trabalho, o melhor da terra. E ele esperava que o Senhor se agradasse da sua oferta, mas o Senhor não se agradou de sua oferta. Sabe, ainda no livro Patriarcas e Profetas, na página 47, nós temos a seguinte declaração: tanto Caim quanto Abel estavam cientes da providência tomada para a salvação do homem e compreendiam o sistema de ofertas que Deus ordenara. Então, novamente, eu repito, era lícito oferecer uma oferta de cereais, dos frutos da terra, como uma oferta de gratidão. Tudo certo. Agora, uma oferta que compreendia o sacrifício de Cristo era uma oferta que deveria haver derramamento de sangue. Era uma oferta que fazia alusão à morte de Cristo, uma morte que ocorreria milhares de anos mais tarde. E Abel ofereceu essa oferta, e a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não foi aceita. O fato é que, depois disso, quando Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, Caim fechou o semblante, ficou com o semblante fechado, ficou irado, e nós conhecemos a história, a trágica história de Caim se levantando contra o seu irmão e matando Abel, o primeiro assassinato da Bíblia. Aqui tem um detalhe interessante: a vida humana é sagrada. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. A terra foi amaldiçoada com o pecado de Adão e Eva. Agora, a segunda vez, novamente a terra é amaldiçoada por causa do assassinato. E toda vez que alguém tira a vida de uma outra pessoa, a terra é amaldiçoada, porque a vida é sagrada, a vida pertence a Deus. Agora, eu quero trazer você para uma reflexão que vem logo em seguida. Quando nós falamos sobre obediência, quando nós falamos sobre obediência, estamos falando de justiça. Eu não sei se você sabe, mas você pode procurar no dicionário qual é o sinônimo de injustiça. Se você procurar no dicionário, certamente você vai encontrar lá, por exemplo, impiedade, maldade, desobediência. Esse é o sinônimo de injustiça. Sinônimo de justiça significa, por exemplo, obediência. E na Bíblia, esse também é o conceito de justiça, obediência. A lei de Deus, ela requer perfeita justiça ou perfeita obediência. E aqui no livro O Desejado de Todas as Nações, nós encontramos a seguinte citação: a lei requer justiça, vida justa, caráter perfeito, e isso não tem o homem para dar. Não pode satisfazer as reivindicações da santa lei divina, mas Cristo, vindo à terra como homem, viveu vida santa e desenvolveu caráter perfeito. Estes oferece ele, Cristo, como dom gratuito a todos quantos o queiram receber. Sua vida substitui a dos homens. Olha que texto incrível! Esse texto está dizendo para mim e para você que a lei de Deus, ela requer justiça. E essa justiça, eu e você, nós não temos para oferecer
as reivindicações da justa e perfeita lei de Deus. Era necessário que Cristo viesse a este mundo. E a vida de Cristo, a justiça de Cristo, o caráter de Cristo atribuído ao pecador, substitui o do pecador. Em outras palavras, de nada valeria Cristo ter vindo a este mundo, já adulto, numa sexta-feira, ter morrido na sexta-feira, ser sepultado na tarde daquela sexta-feira e logo pela manhã, no primeiro dia da semana, ser ressuscitado. De nada valeria para a nossa redenção. Sabe por quê? Porque era necessário que Cristo cumprisse com toda a justiça. Você se lembra quando Jesus se aproxima para ser batizado por João Batista? E João, ele se sente indigno de batizar Jesus Cristo, e Jesus diz, é necessário que se cumpra toda a justiça. Jesus veio para cumprir toda a justiça. Ele foi obediente a todos os requisitos da lei. Desde criancinha, quando nasceu, ele passou por todas as etapas de um ser humano, se tornou uma criança, se tornou um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, e em todos os seus tratos ele foi fiel e obediente a Deus. Ele não tropeçou em um ponto sequer. Ele cumpriu com os requisitos da lei de Deus, com as reivindicações da lei de Deus. Quais são as reivindicações da lei de Deus? Perfeita obediência. E é por isso que Cristo poderia oferecer um perfeito sacrifício substitutivo em lugar do ser humano. É por isso que o caráter de Cristo substitui o caráter do pecador. Quando o pecador arrependido de seus pecados confessa os seus pecados a Cristo, então Cristo levanta a sua mão ao Pai e ele então diz assim, Pai, foi por ele que eu morri e ele aceitou o meu sacrifício. Então os atributos de Cristo são imputados na vida do crente que se aproxima dele pela fé através da oração. E é isso que está escrito aqui em Romanos, capítulo 5, verso 11. Eu quero, se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la aí comigo. Romanos, capítulo 5, verso 11. É um texto maravilhoso da palavra de Deus. Romanos, capítulo 5, verso 11. O texto bíblico diz assim, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. E mais adiante nós encontramos aqui no verso 19, onde Paulo diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É por meio da vida de obediência de Cristo, perfeita obediência de Cristo, que ele pode atribuir ao pecador o seu caráter, a sua justiça. A Bíblia diz que o pecado entrou neste mundo por meio de um homem. Quem foi este homem? Adão. Sim, o pecado entrou neste mundo por meio de Adão e depois por meio de seus filhos, e hoje nós também pecamos e infelizmente o resultado do pecado é a morte. Aqui em Romanos 5, verso 12 nos diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E a Bíblia diz claramente, o salário do pecado é a morte. Então, é justo que o pecador morra e pague pelos seus pecados. Entretanto, Cristo deu um passo adiante e disse, não, eu vou morrer pelo pecador. O pecador não precisa sofrer a morte eterna. Eu vou oferecer a minha vida como um sacrifício perfeito em lugar do pecador. E o verso 19 que nós lemos diz, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Esse texto é incrível. Isso significa que Jesus obedeceu perfeitamente à lei de Deus em meu lugar, em seu lugar.
porque todos nós somos pecadores. E se um dia comparecermos perante o tribunal de Cristo, e a Bíblia diz que todos hão de comparecer perante o tribunal de Cristo, em que base eu vou comparecer perante este tribunal? Com base em minhas próprias obras ou com base nas obras de Cristo? Com base nos meus méritos ou com base nos méritos de Cristo Jesus? A Bíblia diz claramente que as nossas obras, elas são como trapos de imundícia. Elas não servem para nada. Agora, os méritos de Cristo, atribuídos ao pecador, quando um pecador arrependido confessa os seus pecados, Cristo imputa sobre o pecador o seu caráter e a sua justiça. E a Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém, Deus seja louvado. Deus nos considera como se nunca tivéssemos cometido qualquer pecado. Isso não quer dizer que nós não cometemos pecado, mas Ele nos considera como se jamais tivéssemos cometido pecado. Por quê? Porque Cristo pagou o preço. Ele morreu a morte que eu deveria morrer. O pecado de toda a humanidade recaiu sobre Ele. Em meu lugar, Cristo se ofereceu. Em seu lugar, Cristo se ofereceu. Sabe, no mesmo livro Patriarcas e Profetas, na página 41, Ellen White diz: a classe de adoradores que segue o exemplo de Caim inclui a grande maioria do mundo, pois quase toda religião falsa tem se baseado no mesmo princípio de que o homem pode confiar em seus próprios esforços para a salvação. Querido amigo, querida amiga, não há nada de bom no ser humano que o recomende a Deus. Não há nada de bom intrinsecamente em mim ou em você que nos recomende a Deus. Nós não temos nenhum mérito. O mérito é de Jesus Cristo. O sacrifício perfeito é de Jesus Cristo. Agora, pastor Fred, isso quer dizer que eu não preciso obedecer à lei? Não. A fé verdadeira, ela se manifesta através da obediência, através da fidelidade. Podemos dar inúmeros exemplos aqui. Por exemplo, Abel. Abel ofereceu um sacrifício perfeito, um sacrifício que era fruto da fé. Caim, por outro lado, baseou a sua oferta em suas próprias obras, resultado do trabalho de suas mãos. E essa é a base da falsa religião, como diz o texto aqui. O texto, e eu quero ler novamente esse texto. Esse texto diz assim: a classe de adoradores que segue o exemplo de Caim inclui a grande maioria do mundo, pois quase toda religião falsa tem se baseado no mesmo princípio de que o homem pode confiar em seus próprios esforços para a salvação. A base de toda religião, quase toda religião falsa, são as próprias obras como um meio de se conseguir a salvação. Sabe, querido amigo, o que aconteceu com Caim foi que ele deixou ser levado pelos pensamentos de insubordinação, de rebeldia. Ele deixou-se levar pelos pensamentos de exaltação própria. E nós temos o dever de controlar os nossos pensamentos. Abel, por outro lado, nutria pensamentos a respeito de Deus, de sua fidelidade, de sua justiça, de seu amor. É por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses, capítulo 4, verso 8, que nós devemos gerenciar os nossos pensamentos. Paulo disse: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Abel nutria então pensamentos de que Deus era bom, de que Deus era justo, de que Deus era amor. E Deus é amor. Caim, por outro lado, nutria sentimentos de orgulho, se comparava com seu irmão, foi tomado por inveja, se levantou e matou o seu irmão. A grande pergunta é: por que Caim
se levantou contra Abel. Por quê? Hebreus capítulo 3, verso 12 diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Satanás fará de tudo, meus queridos amigos, para afastar a nossa mente da obra que Cristo está desenvolvendo hoje no santuário celestial por mim e por você. Cristo está lá como meu intercessor, como seu intercessor, disponível para aplicar os seus méritos a cada crente que se aproxima dele pela fé. A cada crente que não baseia a sua salvação em seus próprios méritos. Cristo está colocando os seus méritos sobre todo aquele que tem fé nele. Por que Caim matou Abel? Por que Caim matou Abel? 1 João capítulo 3, verso 12, nos é dito o seguinte: não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Caim matou Abel porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram obras justas. Aqui tem um ponto importante também, porque desde o princípio houve perseguição. Caim perseguiu Abel e matou Abel. E todo aquele crente que quiser viver uma vida justa e piedosa, diz Paulo, e esse texto está na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, verso 12, ele diz que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E a pergunta que eu faço para você é: a despeito dessa realidade, você deseja ainda seguir a Cristo? Eu espero que sim. Você deseja seguir fielmente, vivendo uma vida dedicada ao serviço de Cristo? Eu espero que sim. Não seja como Caim, nós não devemos nutrir um espírito de rebeldia, de incredulidade no nosso coração, porque foi a incredulidade de Caim que o impediu de oferecer uma oferta agradável ao Senhor. Foi espírito de rebeldia que impediu Caim de oferecer uma oferta agradável ao Senhor. Que não haja no meu coração e no seu coração esse espírito de incredulidade, esse espírito de vaidade e esse espírito de exaltação própria. Mas que haja no meu coração e no seu coração o mesmo espírito de humildade, simplicidade que existia no coração de Abel, que permaneceu fiel a Deus, que permaneceu íntegro a Deus. Neste momento, eu quero fazer um apelo a você, um desafio a você. Faça uma autoanálise do seu coração, faça uma reflexão, entregue a sua vida nas mãos de Deus nesse momento, peça perdão pelos seus pecados e Cristo vai cobrir você com a sua perfeita justiça e nenhuma condenação estará sobre você. Se você puder neste momento, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai de amor, somos pecadores e falhos. Não temos nenhuma justiça própria para oferecer a Ti porque somos pecadores, mas Te louvamos porque Cristo morreu em nosso lugar. Mas mais do que isso, Ele viveu uma vida santa, perfeita e justa, cumprindo com todos os requisitos da lei e hoje livremente nos oferece a Sua justiça para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Senhor, colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Pedimos perdão pelos nossos pecados e rogamos que o Senhor nos cubra com a Tua perfeita justiça, para que não haja em nós nenhuma condenação, Pai. Salva-nos para o Teu reino. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.